Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de domingo pela manhã, mais uma lição extraordinária. Pega a sua Bíblia aí, pega seu lápis, vai fazendo anotações aí, mensagens extraordinárias. Precisamos gravar em nossa mente e no nosso coração. Só lembrando para vocês, cria uma barreira, um muro de versículos sobre a sua vida. Quando você precisar de um ali, você vai buscar ali, vai estudar, vai analisar e vai colocar em prática aí, vai se proteger das ciladas do inimigo. Parte de domingo, o amor abnegado de Jesus. Paulo nos encorajou a ter o modo de pensar de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 5. E isso nos leva a estas perguntas. Como era a mente de Cristo? O que governava seus padrões de pensamentos? Qual era a essência de seus pensamentos? Isso nos leva a pensar. Se devemos nos moldar e pensar igual a Cristo, fazer tudo o que Cristo fazia, como era a mente dele, como era que ele andava, como era que ele pensava. Uma coisa que eu acho interessante na história de Cristo é que, desde a sua infância, tudo era baseado no está escrito. Quando criança, obedecia às leis de Deus, obedecia os seus pais, a sua mãe, e ele sempre estava ali regido pela palavra do Senhor. Não é à toa que depois de ser batizado, ali Mateus capítulo 3, e logo em seguida Mateus capítulo 4, foi para o deserto da tentação, ele usou a famosa frase, Mateus 4:4, está escrito. Então, o que movia a mente, a mente de Cristo, o modo de pensar, de agir, de falar, era a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E a gente, nesse contexto aqui de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11, está estabelecido justamente isso aí. Quando você vai analisar o verso 8 de Filipenses, você encontra algo extraordinário sobre a vida de Cristo. Diz que, assim mesmo, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é interessante a gente analisar. Lembra que Apocalipse fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida? Essas palavras, elas são redigidas, são direcionadas aos servos de Deus. Deus agora, assim como Cristo foi obediente a o que estava escrito na lei, estava escrito sobre ali por ele, já estava escrito através dos profetas que ia ser morto, era como ovelha muda perante os tosqueadores, ali em Isaías, ele cumpriu perfeitamente ali a palavra de Deus, tudo que estava escrito a seu respeito. E também está escrito a nosso respeito, que devemos seguir a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 12 fala que é dever de todo homem guardar os mandamentos de Deus. E Apocalipse fala que a gente tem que ser fiel até a morte. Depois da morte de Cristo e ressurreição, e quando ele subiu ao céu, os discípulos fizeram isso. Obedeceram a palavra de Deus até a morte. Chegaram a um momento ali que eram apedrejados, eram açoitados, e eles não negavam a existência de Cristo, não negavam a existência da mensagem, e precisamos gravar em nossa mente e em nosso coração essas palavras. Estar com a palavra de Deus em nosso coração, para quando vier momentos de provações, a gente não solte a palavra de Deus, não jogue fora, pelo contrário, pegue essa palavra, se agarre com fé, com força, acreditando que tudo vai dar certo, através da palavra de Deus. E Deus foi obediente, meu querido, até na cruz do Calvário, até a morte de cruz, que era uma das mortes mais terríveis que tinha naquele tempo. E a gente vê isso, vê Jesus sendo maravilhoso em todos os sentidos. Diz que desde a eternidade Jesus era igual a Deus. Paulo escreveu, Cristo Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. A palavra grega traduzida como forma é morphe, que significa a essência de algo, ou seja, une duas coisas de igual valor. E isso é interessante a gente analisar. Agora, Jesus era igual a Deus desde a eternidade e aniquilou-se. Essa também é uma expressão grega extraordinária. Ela pode ser literalmente traduzida como se esvaziou. Jesus voluntariamente se esvaziou de seus privilégios celestiais, ele se esvaziou, e prerrogativas como alguém igual a Deus, a fim de assumir a forma humana e se tornar um homem servo da humanidade. E isso é legal, Deus fez isso, Deus ele rejeitou, ele por algum tempo, em algum momento ali, ele se esvaziou dos seus privilégios celestiais.
se esvaziou dos poderes que ele tinha, se esvaziou da força que ele tinha, e ele assumiu a forma humana, veio mostrar ao ser humano que é possível sim viver de acordo com a palavra de Deus, e é possível sim observar os mandamentos de Deus. É extraordinário estudar a natureza de Cristo, a natureza pós e pré-lapsariano. Existem essas duas que as pessoas ficam às vezes questionando esse estudo do pós e do pré-lapsariano, mas o que eu fico impressionado é a forma de como Cristo se assumiu em forma humana ali e demonstrou que é possível vencer o pecado usando a palavra de Deus e crendo que Deus está conosco em todos os momentos. Agora, o céu valerá qualquer sacrifício que fizermos aqui. Haverá sacrifício ao longo do caminho, mas a alegria do serviço os superarão a eterna alegria de viver com Cristo na eternidade. Fará com que qualquer sacrifício pareça insignificante. Olha só como é legal essa frase de novo. O céu valerá qualquer sacrifício que fizermos aqui. Haverá sacrifícios ao longo do caminho, mas as alegrias do serviço os superarão, e a eterna alegria de viver com Cristo na eternidade fará com que qualquer sacrifício pareça insignificante. Olha só que maravilhoso. A gente vai passar por provações aqui na terra, é claro, Jesus falou, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O foco principal do cristão é o céu. Entender que aqui na terra a gente vai sofrer, vai passar por provações grandes, imensas mesmo. Daniel descreve que vai vir um tempo de angústia, o qual nunca houve. Precisamos se agarrar fortemente à palavra do Senhor, se jogar nos braços de Jesus e entender que o foco é o céu. O foco é o céu. Paulo, mesmo no caminho ali que ia para Roma, era a sua última ida ali para a morte, ele diz assim: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa deve ser a nossa mente. Vamos passar provações, mas vamos dizer como Paulo disse: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa, Paulo já disse, a coroa já está reservada para mim. Deus já preparou essa coroa. Então, o passo de fé depende de você. A palavra de Deus está aqui. Analisa com carinho, estuda com amor, e Deus vai fazer maravilhas na sua vida e na vida da sua família. Vamos orar? Senhor Deus e grande Pai, te agradecemos por essa mensagem. Mais uma vez, ficamos felizes por estudar a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática em nossas vidas, a estudá-la com fervor, com carinho e com amor. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.